Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite o Senhor Amém. nos concedeu para estarmos aqui batendo esse papo. E o nosso assunto principal, o centro do nosso assunto é Jesus, que é o Amém. perfeito, Amém. que é o homem que viveu aqui entre nós, o Deus encarnado, e hoje é referência em nossas vidas. Jesus. Amém. E eu queria Amém. louvar a Deus por você que está vendo a nossa gravação aqui desse estudo no dia 9/10/2025. Então, você que está vendo de madrugada, você que está vendo pela manhã, você que está se edificando, né? Muitos vêm depois da gravação. Louva a Deus pela vida de vocês. E queria pedir aqui ao nosso amado irmão Alvaci que pudesse orar ao Senhor por esse momento, Alvaci. Pode orar, por favor? Oremos. Ó Senhor, o nosso Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelo tudo que o Senhor nos tem dado, muito obrigado porque o Senhor nos libertou das trevas em que vivíamos, Senhor. Esse é o principal motivo do nosso agradecimento, Senhor. Que nunca nos cansemos de repetir isso, Senhor. Muito obrigado pelo sacrifício do seu Filho naquela cruz, Senhor, que nos conectou de novo a Ti, porque estávamos perdidos, estávamos sem rumo, Senhor. Muito obrigado. Fala a cada um de nós, Senhor. Usa todas as pessoas que vão falar aqui, especialmente o, 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 o Hilton, Senhor, que vai nos esclarecer, Senhor. Dê mais uma porção da sua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Entrou aqui um baptista aqui, eu acho que é o Bispo, Wilton. Bispo Batista aqui, rapaz, que entrou aqui. Legal. É o Bispo Batista. Se foi ele mesmo, rapaz, vai ficar muito feliz. O homem é fogo puro, Wilton. Que bênção. O Wilton Batista. E eu vou fazer uma leitura agora rápida aqui, e logo após o professor vai dar uma explanação e nós vamos iniciar as perguntas, porque aqui tem pergunta. Porque se não tiver pergunta, nós não vamos aprender, né? Sim. Vamos lá. O texto que nós iremos ler é Marcos 8, do 27, Marcos 8, 27. Aí tem o 16 e o 8. E é a segunda parte. A segunda parte é descendo a montanha. Marcos 8, 27, e do 16 e o 8. E quem é Jesus e quem é seu seguidor? Que é Marcos 8, 27, do 9 e 1. Diz assim o texto sagrado. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou a seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: ó filho do homem, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Jesus dizia isso abertamente. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vá para trás de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer vir atrás de mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e da boa notícia, vai salvá-la. Com efeito que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida. Que é que um homem poderia dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará quando vier na glória do seu Pai com seus anjos. E Jesus dizia: eu garanto a vocês, alguns dos que estão aqui não morrerão sem ter visto o reino de Deus chegar com poder.
Do alto da montanha de Marcos, olhamos o caminho percorrido, subida. E como o cego do episódio anterior, vemos que, de forma confusa, quem é Jesus. A maioria não distingue de personagens famosos do passado, João Batista, Elias, um dos profetas. Para Pedro, João é o Messias. Mas que tipo de Messias? Estamos muito longe da profissão de fé do oficial do exército que, vendo-o morrer na cruz, o proclama Filho de Deus. Marcos 15, 39. Há, portanto, um longo caminho a ser percorrido com as duas perguntas básicas desse evangelho. Do alto da montanha, olhamos para frente e nos preparamos para descer. Sabemos que, uma vez feito isso, teremos que recomeçar tudo novamente. Percorremos, portanto, cadê Jesus? Percorremos, portanto, apenas a primeira parte daquilo que Marcos 1 afirma. Começo da boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Em Marcos 6, 14 a 16, já havia acontecido uma pesquisa de opinião pública a respeito de quem é Jesus. Essa pesquisa é retomada aqui, num contexto geográfico diferente, pois Jesus conduz seus discípulos para uma região pagã, os povoados de Cesareia de Filipe. Esse detalhe merece consideração. Em primeiro lugar, nota-se que não é controlado pelo Herodes que matou João Batista. O governador aí é Filipe, seu irmão, de quem Herodes roubou a mulher. Por outro lado, Cesareia é chamada assim em homenagem ao imperador César, Tibério, e é sede do governo de Filipe. A política, portanto, está bem presente nesse episódio, que recorda o topo da pirâmide do poder. Além disso, o local fica longe de Jerusalém, centro do poder judaico. Do ponto de vista do discipulado, temos então a seguinte constatação: a resposta de quem é Jesus deve estar isenta de influências vindas da opinião pública. Deve ser coisa pessoal. De fato, depois do primeiro round, Jesus volta à carga, interpelando pessoalmente os discípulos. E vocês, quem disse que eu sou? A resposta dele deve superar a de Herodes, segundo o qual Jesus seria João Batista ressuscitado dos mortos, e deve superar também a opinião popular, que não descobriu ainda quem é Jesus. Vale a pena, nessa segunda parte, prestar atenção ao verbo perguntar, e notar que perguntar a quem, ao que era quem. Na segunda parte, esse verbo aparece mais de 20 vezes, contra apenas 4 na primeira. A aprendizagem decorre dessa pergunta. A resposta de Pedro marca o ponto do alto evangelho de Marcos, o ponto alto do evangelho de Marcos, e, ao mesmo tempo, o reinício da caminhada com humildade, porque não basta a resposta, ainda que belas, exige-se compromisso. Talvez seja por isso que Jesus proíbe severamente espalhar a notícia. A expressão proibiu severamente, em grego, trata-se do verbo epitimao, aparece frequentemente em Marcos 1:25, 3:12, 4:39. E é com essa palavra que Jesus ameaça os espíritos impuros, ou o furacão. O porquê dessa ameaça parece claro, pois a resposta de Pedro declara o Messias. Essa palavra hebraica significa ungido e faz logo pensar nos antigos reis do povo de Deus. Declarar abertamente que Jesus é o Messias, como vimos, tinha repercussões políticas sérias, além do desconhecimento da real dimensão do messianismo de Jesus. Em Marcos 8:31, temos claramente novo começo. É o começo de um ensinamento personalizado dos discípulos. Estamos na primeira etapa da descida, que contém 3 anúncios da paixão e suas respectivas reações contrárias por parte dos discípulos. Para cada reação deles, Jesus tem uma resposta, uma proposta que esclarece progressivamente a segunda grande pergunta de Marcos: quem é o discípulo de Jesus? Nos anúncios da paixão, Marcos responde à pergunta fundamental, rejeitada pela incompreensão dos discípulos, que desejam um Messias à imagem e semelhança deles. Na resposta de Jesus,
vai sendo traçado o perfil do seguidor que ele busca. O ensinamento personalizado de Jesus é feito abertamente, com ousadia. A única vez em Marcos que aparece esse detalhe. E isso contrasta com a ameaça imposta aos discípulos, a fim de que fiquem calados. O tema, o primeiro anúncio da paixão, fala do Filho do Homem, ou seja, do humano Jesus, Messias que vai enfrentar poderosos numa sequência ao mesmo tempo assustadora e vitoriosa de 4 etapas: sofrer muito, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar. Fica muito claro que não se trata de um Messias ligado às elites latifundiárias e donas do comércio, que são os anciões, ao poder religioso, que são os chefes dos sacerdotes, e ao judiciário, que são os doutores da lei, grupo bem conhecido da primeira parte de Marcos, como vimos. Esses 3 grupos eram parte do Sinédrio, que era o STJ, Tribunal Superior dos Judeus. Pelo contrário, Jesus é o Messias que vai incomodar essas elites, e eles reagirão de maneira mais truculenta e possível, matando. Pedro, que dentre os catecúmenos não gostaria de fazer o mesmo, reage de forma dura. Marcos demonstra-o usando o mesmo verbo que Jesus ameaçou anteriormente em Marcos 8,30. É o verbo epitimal, traduzido como repreender. Além disso, conduz Jesus a um lugar à parte, como Jesus fizera com o surdo e gago. Mas Jesus não se intimida, repreende-o à altura, com a mesma repreensão, e chamando Pedro de Satanás, palavra de origem hebraica que significa rival. O momento é grave e tenso, e parece que é a suprema tentação sofrida por Jesus. Em Marcos, é a última vez que Satanás aparece na vida de Jesus. Jesus manda Satanás, Pedro, passar para trás dele. Prefiro essa tradução àquela outra. Vá para longe de mim, Satanás. Assim fica estabelecido paralelo com Marcos 8,34. Mesmo chamando de Satanás, Jesus quer que Pedro poderá se tornar bom seguidor. Mas, como toda pessoa que deseja ser discípulo de Jesus, terá de aprender o seguinte: não posso pretender o Messias feito sob medida para mim, feito à minha imagem e semelhança, conforme meus interesses ou caprichos. Mas sou eu que devo me tornar a imagem e semelhança dele, caminhar atrás dele. Querer o Messias feito segundo os caprichos das pessoas é pensar as coisas dos homens. É a única vez que esse verbo aparece em Marcos. Pronto, professor, por favor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês. E hoje, oficialmente, a gente adentra a segunda parte da nossa caminhada, né? Até o irmão Isaías fez a leitura do Descendo a Montanha. O título é Segunda Parte, Descendo a Montanha. Por que é Descendo a Montanha, né? Chegou ali naquele cume da montanha, da caminhada com Jesus, agora é a descida até a cruz. E o título, ele é o título de toda a catequese. O título escolhido para essa lição, que é de número 30, é o sentido todo do nosso estudo ao longo de todo esse tempo que a gente tem caminhado aqui junto, que é responder essas 2 perguntas. Então, a lição de hoje, ela é como que um resumo de tudo aquilo que a gente estudou e daquilo que a gente vai estudar. Quem é Jesus e quem é o seu seguidor. O texto, ele é bem conhecido. Ele está ali no final do capítulo 8 e começo do capítulo 9, aonde esse texto também ele existe nos outros evangelhos, ou seja, como o evangelho de Marcos é o primeiro a ser escrito, junto lá com aquela fonte que a gente já estudou aqui também, a suposta fonte dos ditos, o que acontece? Essa passagem é tão importante que ela é replicada nos evangelhos sinóticos. Essa passagem de Jesus, né, em Mateus, por exemplo, a gente verifica lá em Mateus que existe esse questionamento, e o texto de Mateus, ele é mais desenvolvido do que esse texto de Marcos. Houve a necessidade das comunidades trabalharem esse texto por causa da identidade de Jesus. Então, se a gente fosse
Aqui, resumir numa expressão, numa frase, é essa: a identidade de Jesus e a identidade dos seus seguidores, dos seus discípulos. É um texto pedagógico onde Jesus ele pergunta, né, ele se interessa em saber o que as pessoas falavam acerca dele. Isso é um testemunho interessante, né? A expressão, quem dizem os homens que eu sou? Aqui, em Marcos, na resposta não consta Jeremias. Em Mateus, se você comparar lá em Mateus 16, você vai ver que lá tem a menção de Jeremias. Aqui em Marcos, não. Mas não foge da característica da resposta. Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias e outros ainda que é um dos profetas. São respostas boas. Só compararam Jesus com pessoas que falavam da palavra, que traziam o enunciado de Deus. E falar da palavra aqui não era a citação das escrituras, né? Era falar diretamente em nome de Deus. Vocês já repararam, aqui é uma pergunta para reflexão de vocês, que nos evangelhos você nunca vê Jesus usar a expressão que os profetas usavam, assim diz o Senhor? Você não vê Jesus fazer uso dessa expressão, tão comum nos profetas, né? Jesus não, nada de Jesus ele fala, assim diz o Senhor. Não. Porque toda a palavra dele, exato, é direcionada naquilo que está escrito e na interpretação que ele dá. Então a palavra está encarnada na vida dele. Mas o povo identifica Jesus com alguns personagens. Interessante. São personagens que já morreram. E que alguém esperava que Jesus fosse ali uma aparição dessas pessoas que já tinham provado a morte. O Herodes, ele era um que ele acreditava que Jesus era João Batista. Talvez ali por uma questão de crise de consciência, né? Ele fala assim, esse é João, o Batista, aquele que eu coloquei no cálice, no cárcere e executei. Agora ele ressuscitou e está operando esses sinais. Né? Porque João Batista não operou nenhum sinal. O texto bíblico declara isso. E talvez na mente de Herodes, a mente dele agora estaria justificada, né? O pensamento dele agora estaria justificado, porque ele matou João, mas agora ele ressuscitou e agora ele está melhor do que antes. João agora estaria operando sinais, coisa que ele não fizera em sua vida. Elias, havia aquela crença de que Elias viria, né? Aí Jesus, o próprio Cristo identifica que o Elias que veio é o João Batista, porque ele veio no poder de Elias. Ele não seria uma reencarnação do Elias, mas ele viria no poder do espírito de Elias, ele viria com a mensagem de Elias. Ou um dos profetas. Quando se fala aqui de um dos profetas, são os profetas famosos do Primeiro Testamento. São respostas interessantes, mas o que o texto mostra? Que o povo que é afastado de Cristo, que não anda com Cristo, não sabe quem é Jesus de fato. E essa é uma pergunta que todos nós temos que responder, porque se você observar o texto, se ele é um texto pedagógico, ele está ensinando para a gente quem é Jesus e quem são os seus seguidores, o texto, Jesus quer saber sobre a identidade dele, mas ele não para só na opinião popular. Ele chama agora para uma identificação entre os discípulos. Olha só, então Jesus perguntou-lhes, e vocês, quem dizem que eu sou? Agora é uma decisão ali de resposta entre os seus seguidores. Então, estabeleceu-se aqui dois pensamentos. O pensamento popular e o pensamento dos discípulos. O que a gente vê sempre nos evangelhos, né? A multidão e os discípulos. Aí Pedro pega a palavra, né? E aqui Pedro fala assim, tu és o Messias. É uma declaração breve. Não há elogios, né? Porque você vê que já em Mateus a declaração é mais ampliada.
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele fala para Pedro que não foi a carne nem o sangue que revelou, mas o Pai que está no céu. E também ele vai falar acerca de Pedro. Aqui não tem esse prolongamento. Aqui só tem uma reação direta. E talvez essa curiosidade de saber como é que Pedro soube isso fez com que, quando os outros evangelhos fossem escritos, em especial Mateus, que nós estamos comentando, fosse ali acrescentado essas palavras para que essa dúvida tivesse sido sanada. Como que Pedro teve essa resposta? E o interessante é que nos dois relatos diz o seguinte: então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Se você pegar esse texto isolado, que confusão que dá, né? E a pessoa fala assim, Jesus não quer que a gente pregue, não. Porque está escrito lá que ele chegou, ele proibiu que se falasse algo acerca dele. Aí o pessoal fala, está na Bíblia, nos evangelhos, que Jesus proibiu que se falasse acerca dele. Nós não temos que falar. É claro que a gente tem que posicionar sempre o texto no seu contexto. A pergunta que fica é essa: por que Jesus proibiu? Né? Algumas teses já foram levantadas, como, por exemplo, o silêncio de Marcos. Existe até uma matéria desenvolvida na Alemanha, né, por um teólogo chamado Wrede, onde ele fala sobre o silêncio messiânico, onde Jesus ele sempre manda que as pessoas silenciem acerca dele. Mas aqui em Marcos é bem interessante. Por quê? A gente sabe já a resposta. Porque só pode falar acerca de Jesus em um local. Só existe um local no Evangelho onde a identidade de Jesus ela é revelada e não há nenhum tipo de censura. A gente já sabe nos Evangelhos quem é Jesus. Faz de conta que você nunca leu. Quando você pega o Evangelho, a primeira informação que é dada para você é essa. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A boa notícia do Filho de Deus. Então você já sabe. Aí você vai acompanhando a história, aí você vê lá, quem começa a falar que Jesus é o Filho de Deus? Os demônios. Aí Jesus manda calar. Agora é Pedro, manda calar. E no contexto aqui tem demônio de novo, né? Jesus ele chama de adversário. Então lá os demônios foram adversários e aqui existe um seguidor de Jesus que é um adversário. Ele é chamado de Satanás. A gente já viu isso aqui no outro estudo. Essa palavra Satanás aqui, ela não é com S maiúsculo. Ela é com S minúsculo, né? Algumas Bíblias já estão fazendo essa correção. Porque aqui não é o ser maligno que está em Pedro. Aqui Pedro é colocado como um obstáculo. E a gente já vai ver isso. Mas então, como eu estou dizendo, para a gente que está lendo o Evangelho, vamos supor que a gente não sabe, mas até aqui a gente já sabe que Jesus é o Filho de Deus. Mas aí pode surgir a pergunta, mas por que não posso falar se eu já sei? Porque esse Evangelho ele vai caminhar, ele vai desaguar em um só local, aonde Jesus é declarado Filho de Deus, e a partir dali não existe mais censura. E nós sabemos onde que é isso. É lá na cruz. Quando aquele centurião, quando aquele soldado, ele vai falar verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Então está na boca de um romano. Na boca de um romano essa declaração. Olha que coisa interessante, né? Tem na boca dos demônios, tem na boca de um seguidor, e agora vai ter na boca de um romano. E por que lá não tem censura? Porque o local onde a gente conhece a identidade de Jesus é olhando para a cruz. O Filho de Deus não tem que ser reconhecido pelos milagres que ele faz. O Filho de Deus não tem que ser reconhecido pelos exorcismos que ele faz. O Filho de Deus não tem que ser conhecido pela mensagem que ele prega. Tudo isso é verdade. Ele é Filho de Deus também por isso. Mas ele é reconhecido como Filho de Deus por causa da cruz. É lá na cruz que a gente olha e contempla o Filho de Deus. Porque a missão dele não pode estar separada da sua identidade. Então, em Marcos, você vai ter a declaração máxima, a gente vai ver isso lá no capítulo 15, quando a gente for estudar, se o Senhor permitir, da identidade de Jesus, verdadeiramente seu Filho de Deus. Então, quando Jesus ele proíbe os discípulos de falarem aqui, aí ele começa a falar acerca da sua missão.
ele deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. A gente já conhece, irmãos, o final da história. A gente já lê nessa perspectiva. Mas se coloca no local dos discípulos agora, ouvindo isso de Jesus. Existe uma revelação, ele é o Messias. Aí o que espera na sequência? O Messias é alguém glorioso. E aqui é a chave de leitura do texto. É o Messias glorioso. É o Messias que vai reinar. Agora que a gente sabe que ele é o Cristo, que ele é o ungido, que ele é o Messias, o que acontece? A gente agora vai caminhar com ele para chegar até Jerusalém e tomar o poder. Nós vamos fazer a verdadeira teocracia. Nós vamos agora herdar. Jesus vai reinar e nós vamos ser os seus assessores, vamos ganhar cargos lá e vamos trazer uma mudança política na sociedade. E aí Jesus ele vem com uma revelação totalmente oposta à perspectiva que os discípulos tinham. Isso é muito curioso, né? Ele fala de sofrer, de ser rejeitado por toda a elite religiosa, política, e vai morrer, e depois vai ressuscitar. Veja, ressuscitar para eles não era o que a gente sabe de ressurreição hoje. Ressuscitar para eles, o que era? Era voltar à vida, mas não como a gente entende hoje. O nosso conhecimento sobre ressurreição é porque a gente já conhece o fato. Isso. E aí, ele falou isso abertamente. Olha o contraponto. Os discípulos não podiam falar abertamente sobre Jesus, mas ele falava isso abertamente acerca da sua missão. Por quê? Não tem como separar a identidade da missão. Eu só posso falar de Jesus na perspectiva do Messias sofredor. Aí não bateu. Aí não ficou legal. O que vai acontecer? Pedro levou Jesus para um lado, olha só, e repreendeu. Pedro, ele é o representante dos discípulos. E o que o texto mostra? Que quando a gente não entende a missão de Jesus, nós nos tornamos adversários de Jesus. Então eu posso declarar quem é Jesus com os meus lábios, mas se eu não souber a missão de Jesus, se eu não entender que tipo de Messias é Jesus, eu me coloco como um adversário. Aí Jesus fala assim, vai para trás de mim, Satanás. Vai para trás, adversário. Por quê? Pedro tomou a frente. Ele começou a repreender Jesus. E o local do discípulo de Jesus não é na frente de Jesus. O local do discípulo de Jesus é atrás. Porque o discípulo é um seguidor. Ele não é somente um imitador. Ele é um seguidor. Imitar é você saber o modelo. Você tem um modelo e você imita aquele modelo. Já o seguidor é seguir os passos. É ir na mesma jornada do seu mestre. E aí, meus irmãos, você imagina que coisa tremenda que acontece ali, Pedro sendo repreendido. Expectativas petrinas estão frustradas. A forma como ele entendia esse messianado de Jesus caiu por terra. Aí Jesus vai fazer o quê? Você acha que Jesus ele vai adoçar a questão? Não, ele vai agora dizer para a multidão qual é a característica do discípulo. Então nós já temos aqui no texto quem Jesus é, que tipo de Messias que ele é. Agora ele vai convocar e vai dar os requisitos para o discipulado. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos, os 2 grupos, e diz, se alguém quer vir atrás de mim, olha o atrás aí, para trás de mim, Satanás. Se alguém quer vir atrás de mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e da boa notícia vai salvá-la. Com efeito, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua própria vida? O que é que o homem poderia dar em troca da sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Pode ver que sempre quando Jesus fala geração, esta geração é sempre uma geração má e corrompida.
porque é uma geração que não entende a mensagem de Deus. E Jesus dizia, eu garanto a vocês, alguns do que aqui estão não morrerão sem ter visto o reino de Deus chegar com poder. E aí nós vemos essa questão da ressurreição e do envio do Espírito. Quem é Jesus? Ele é um Messias sofredor que vai até as últimas consequências para levar o projeto de Deus. E quem é o discípulo de Jesus? É aquele que perde a sua vida para ganhá-la. E aí, meus irmãos, nós estamos dispostos a sermos esses seguidores de Jesus? Será que nós somos discípulos dele? Ou apenas admiradores, apenas pessoas que sabem falar quem Jesus é, mas nós não seguimos os seus passos? Fica essa reflexão para nós passar por irmão Isaías. Rapaz, duro discurso, hein? Duro discurso. É uma pergunta bastante profunda, e eu louvo a Deus pela vida da irmã Patrícia também, Jacira, irmão Márcio Pimenta, João Carlos. Temos 2 anciões aqui, 3 anciões aqui. A irmã Jacira, o irmão Jair está com 7,5, irmão Jair 7,5, e o ancião aqui é o Alvaci. Ancião aqui é o Alvaci. Alvaci está com 8,1. Não toma um remédio, hein? Não toma um remédio, Alvaci, hein? Não toma nenhum remédio. 81 anos. Que maravilha. Rapaz. Glória a Deus por isso. Agora vamos lá, gente. Abrir a pergunta. Abrir as perguntas. Para incentivar os irmãos a perguntarem. Batista está cheio de perguntas aí. Batista está comendo, olha lá. Só vive comendo, Batista. Olha lá, só vive comendo. Ele foi lá na cantina, Wilton. Foi lá na cantina antes do culto acabar. Antes do estudo acabar, ele foi na cantina, pegou alguma coisa lá que as irmãs fizeram. Deixou na conta de Isaías. Vamos lá, professor Wilton. Eu estou com uma pergunta aqui a respeito... Primeiro eu vou falar algo que eu aprendi que ficou muito interessante aqui, que é sobre o TSJ, Tribunal Superior dos Judeus, né? Que é o Sinédrio. A composição do Sinédrio. Eu espero nunca esquecer mais isso, e os irmãos que estão aqui, quem vai ver esse vídeo, não esqueça. Que os anciões são os latifundiários e os donos do comércio, Alvaci. Os anciões da Bíblia são os latifundiários, donos das terras, e os que mandavam no comércio. E o chefe dos sacerdotes era o poder religioso. O poder religioso. E o judiciário, quem era da época? Eram os doutores da lei. Muito interessante. Esse grupo formava-se o Sinédrio, que eram, acho que 72, né, professor? 72 anciões, né? Que julgavam as causas dos judeus. Interessante isso aí. Agora, a pergunta, professor, muito importante. Como o professor explica o final ali, que Jesus fala assim, olha, muitos aqui não morrerão sem ter visto o reino de Deus chegar. Ele queria dizer o quê? Que muitos ali, vivos, que estavam ouvindo e vendo toda essa passagem, eles já viram o reino de Deus chegar? Porque eu escuto o pessoal dizer, o reino de Deus vai chegar um dia, o reino de Deus vai chegar. Me explica isso aí, professor. A primeira abordagem, Isaías, nessa pergunta é exatamente essa. O que é o reino de Deus? A perspectiva que eles tinham sobre o reino de Deus era que o reino de Deus fosse um reino messiânico da mesma forma que o reino davídico. Por isso que causava uma certa confusão na mente deles, porque eles aguardavam um reino político. Aquele poderoso, Jesus com cavalo, com armas, ia libertar ele. É o que é pregado hoje, né? Na política, né? O Jesus poderoso que ia matar os judeus todos, ali ia se tornar uma nação só de crente, não é isso? Sim, isso.
o Segundo Testamento vai desenvolver isso. O Apocalipse fala que nós formamos um reino de sacerdotes, né? A primeira de Pedro também vai nessa linha dizer que nós somos a nação santa, o sacerdócio real. Então, de fato, esse reino não é um reino conforme eles aguardavam. Então, quando Jesus fala sobre isso, existem algumas interpretações. Alguns consideram que Jesus errou. Tem gente que fala, ele tinha uma expectativa e essa expectativa foi frustrada. Isso é para quem não acredita que o reino de Jesus é um reino diferenciado, que é um reino de uma outra esfera. Para quem acredita que Jesus ele queria implantar um reino messiânico daquela forma, você vai encontrar gente que vai dizer, Jesus ele fez uma previsão que não se cumpriu. Outros vão dizer que esse reino aí, a manifestação dele vai ocorrer no Monte da Transfiguração, aonde alguns ali, que na verdade foram 3, viram ali Jesus já glorificado, como sendo uma representação simbólica do seu reinado. Então tem gente que vai por essa linha. Outros vão dizer que essa chegada do reino, o que é? É a glorificação de Jesus, aonde a gente vai ter uma designação mais própria no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado e ali se forma a comunidade. Então a comunidade ali seria a expressão do reino, né? Isso. Então são nessas linhas aí de crença, onde a gente pode ver. O Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça no Espírito, né? E vida no Espírito, alegria no Espírito. E em Lucas vai dizer que o reino não vem com aparência exterior, mas o reino está dentro de vós ou entre vós. Caramba. Então, a expectativa a realidade então desse reino não é uma realidade física, de fato. Ele tem uma abrangência que vai chegar a ser algo que vai se esparramar por toda a terra. Mas o reino de Jesus não é desse mundo, tanto é que lá em João, que é um texto mais tardio, na conversa ali com Pilatos, é colocado na boca de Jesus que ele fala que se o reino dele fosse desse mundo, ele invocaria ali os anjos, né, para que o protegesse. Tá. Então, quando ele fala... então, aqui é uma tensão, podemos dizer que não tem resposta, é uma tensão bíblica aqui, né? É uma tensão teológica. É uma tensão, vai pela tradição do que a pessoa segue, né? O professor, o que o professor acha, na tua opinião, professor? Eu acredito nessa manifestação do Espírito. Em Atos 1:8. É Atos, isso. Ah, legal, que legal. O reino, ele... Tanto é que essa dúvida, ela ainda vai se manifestar ali em Atos. Se você olhar essa resposta de Atos 1:8, ela vem em função de uma pergunta sobre o reino. Né? O discípulo pergunta para Jesus, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Isso. Aí ele fala, isso aí não compete a vocês, mas vocês vão receber o poder do Espírito. Então, para mim, está em conexão com isso aí. Beleza. Mais alguma pergunta aí? Alguém tem uma pergunta? Eu tenho outra aqui no gatilho, hein? Eu tenho outra aqui no gatilho. Estou, Isaías. Por favor, irmã Jacira. Eu tinha anotado aqui no meu apontamento exatamente isso, para pedir o pastor Wilton para falar sobre mais isso, sobre mais esse 9:1. Exatamente isso. Muitos não passarão pela morte até que sejam ter chegado com o poder no reino de Deus. E eu li não sei aonde sobre o poder do reino de Deus, que exatamente, mas fala na outra parte que eu li, eu nem me lembro mais aonde foi aqui, foi que fala do poder de Deus, está falando no poder que Deus, nos sinais que Deus passou para os discípulos, mais cedo que os discípulos não pode ser mencionado nem pensado aqui, porque eles mesmos não compreendiam o que Jesus falava sobre os sinais. Disseram que tem que ter tem que ter poder, mas o poder nos sinais. Quais são esses sinais? O exorcismo, imputação de mãos para cura dos doentes, etc, etc. Aí, conclusão, aí realmente eu fiquei em dúvida. Eu gostaria que o pastor falasse mais sobre isso, entendeu? Falasse mais, estendesse mais sobre essa parte. Que foi a única parte que fiquei assim, realmente, um pouco assim no ar. Certo. Por favor, professor. Obrigado, irmã Jacira.
lá se enrola. Foi o que aconteceu comigo. Sim, muito interessante. Então, irmã Jacira, se a gente observar nos evangelhos, Jesus ele nunca dá uma definição concreta, direta, objetiva sobre o que é o reino de Deus. Você encontra isso lá em Paulo. Mas Jesus, nos evangelhos, pelo menos nos registros que vieram até nós, você nunca vê Jesus definir o que é o reino de Deus. Ele apenas coloca em graus de semelhança. O reino é semelhante a tal coisa. E aí ele desenvolve esse pensamento. Então, de maneira concreta, ele não fala sobre o que é de fato o reino de Deus. Na verdade, se a gente fosse traduzir de uma maneira mais clara, não é reino, né? É o reinado de Deus. Porque reino dá o sentido de um local, de uma sede, de uma dependência política. Mas quando se fala de reinado, é o governo de Deus sobre todas as coisas, em especial sobre as pessoas. Agora, isso que a senhora falou, o próprio Jesus, no próprio Evangelho de Marcos, que a gente está estudando, tem uma sentença lá que é muito interessante, que ele fala o seguinte: se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, é chegado o reino de Deus entre vós. Então, o governo de Deus, que a gente pode dizer, é o seguinte: são as ações libertadoras de Jesus. É tudo aquilo que Jesus faz para trazer o homem das trevas para o reino do seu amor. É a linguagem paulina. Então, seria aqui todos os atos de Jesus, porque é o governo, é o reinado de Deus. O reinado de Deus é vida, é luz, é tudo que é bom. Então, seria de forma objetiva. São os atos ou as ações de Jesus para libertar as pessoas, assim como Deus fez lá no Êxodo. Lá quando o povo estava aprisionado pelo faraó, lá no Egito, sendo massacrado, Deus ouve o clamor do povo e os liberta. E aqui também é a mesma coisa. Então, como que aqueles discípulos vão ver essa chegada com poder, como a senhora frisou? E a senhora já deu até a resposta. Ela falou assim: quando nos discípulos a gente vai ver essa ação? Lá em Marcos, o final acrescentado de Marcos, né, que é a partir do versículo 9, o que Jesus ordena? Que eles preguem o evangelho e que eles operem alguns sinais. Quais são os sinais que eles operam? O primeiro, a expulsão de demônios, assim como Jesus fez em todo o evangelho de Marcos. Mas como a senhora bem disse, eles não entenderiam isso ainda e eles não teriam poder sobre isso. Por isso que eles têm que ficar ali aguardando o poder para que eles comecem a avançar no reino de Deus. Então, o reino, de fato, ele chega na pessoa de Jesus e ele vai se ampliando com poder na vida dos seus discípulos. Por isso que nós somos a nação santa, o sacerdócio real. Amém. Os reis, né, que governam sobre a terra. Nós governamos em que sentido? Espiritualmente, nós somos reis aqui. Mas aqui ninguém é um rei com uma coroa na cabeça, com um trono. Né? Nós somos reis diante daquilo que o Novo Testamento apresenta como reis. Agora, essa chegada ela vai se dar mediante o Espírito Santo. Amém. Isso. Muito bom. Muito bom. Opa. Fala. É. Irmã Jacira, conclui, irmã Jacira. Não, eu estou dizendo exatamente isso, que eles falam exatamente em sinais. Fez um paralelo entre sinais e os sinais é exatamente isso tudo que o senhor falou. Aí eu é que pensei, mas como vai acontecer isso se os discípulos não entendem nada, nem entenderam nem o que é que Jesus ia ressuscitar depois de 3 dias? Exato. Não acreditou no pessoal que falou, que viu, nos colegas que viram Jesus, não acreditaram, nada eles acreditavam, nada eles acreditavam. Então, como é que processar? Lá em João tem uma expressão mais clara ainda, né, irmã Jacira? Lá em João, Jesus fala assim: o que eu faço agora vocês não entendem, mas entenderão depois. João 13, João, que versículo? João, o que mais? João capítulo 13. 13, tá. 13. Tá bom. Obrigado, irmã Jacira. Professor. Vamos lá, João. Oi, João. Boa noite Papai a Noel. todos. Aí, ô, Jair. Olha o Papai Noel aí, Jair. Chegou o Papai Noel. Na verdade, eu estou recebendo. É muita glória para mim. Só receber.
Professor, irmãos, esse texto é interessante porque muitos pensam que Jesus é Deus e era onisciente. Não, Jesus sabia o que estava pensando. Sempre fala assim, Jesus sabia o que estava pensando. Então coloca Jesus como onisciente e conhecedor da mente dos outros. Esse texto aí dá um contraponto, porque parece que ele não sabe nada. Tanto é que ele pergunta o que acha. Se ele é onisciente, ele saberia. Ou está testando os discípulos. O que os outros acham que eu sou? Aí eles pegaram pessoas que já morreram, né? Uns acham que é uns profetas, outros acham, como o professor falou. E vocês? E aí a gente vê que nem todos os discípulos falam. Marcos praticamente cerceia a palavra dos outros e põe Pedro, né, como o porta-voz. E aí o Jesus diz assim, peraí, você está falando por você mesmo? Tá. Então, a gente fica pensando, até que ponto Jesus fez o teste com os discípulos e os discípulos não responderam porque não o entendia como Messias. Tanto é que, se eles tivessem conhecimento que Jesus era o Messias, era poder, que iria ressuscitar, eles não teriam fugido, fugiu todo mundo. Na cruz não tinha ninguém lá, eles estavam dentro da casa escondido. Quando as mulheres chegam para falar, a gente viu, somente 2 foram, os outros assim, não, vamos ficar aqui que o bicho vai pegar para nós. E aí, o tempo todo, os relatos não apresentam outros discípulos, apenas esses, né? Mateus, João, Marcos, os outros, cadê? Foram para onde? Eu acredito que eles não tinham esse conhecimento pleno que Jesus era o Messias, que Jesus era o Messias. E aí eles foram viver a vida deles, continuaram vivendo a vida deles, e aqueles que captaram a mensagem ficaram, os outros foram embora. A gente não vê relato de mais ninguém. O Mateus, o Matias, o Tiago, Tiago escreveu isso, mas a gente não vê mais ninguém. Né? Como é que a gente entende essa omissão dos outros discípulos? Eram 12, quer dizer, 12 nomeados. Né? As mulheres ficaram fora, mas tinha mulheres também entre os discípulos. Como é que a gente pode entender a omissão e tanto vou terminar. Quando Paulo vem e diz assim, eu recebi a mensagem de Jesus, falou isso comigo, a grande maioria não entendeu porque não via Jesus como Paulo colocou. E aí, vamos passar o rodo nesse cara aí, ele teve que fugir, né? Botaram o lençol lá, fugiu por cima do muro, porque até os discípulos mesmo não entenderam. Não viam Jesus como Paulo estava colocando, né? Esse Jesus que vai ressuscitar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Como é que a gente pode entender? Como o leigo pode entender essa dicotomia, professor? Uhum. Bem legal. Eu vejo o seguinte aí, João, que existem várias cristologias dentro do Segundo Testamento. Né? Tem a cristologia paulina, tem a cristologia joanina, tem a cristologia das comunidades ali, né? Então, cada comunidade, como você bem colocou, ela examinava Jesus sob um certo aspecto. Na questão de Marcos, de fato, é Pedro que tem um destaque. Né? Você pode ver que, quando você compara com o Evangelho segundo Lucas, Pedro já não tem tanto destaque. Em João, ele fica sempre para trás. Em João, ele já é colocado ali em contraposição ao discípulo amado, que só aparece em João, e sempre ele prevalece sobre Pedro. Né? Então, as comunidades ali, elas defendiam. O Marcos,
por isso que muita gente vai dizer, né, alguns da tradição dizem que quem está por trás do evangelho de Marcos é Pedro, que Marcos seria um discípulo de Pedro, um filho na fé de Pedro, tal, porque ele traz ali relatos muito característicos, uns detalhes, a embarcação que Pedro tinha. Então você vê que de fato esse evangelho ele dá uma margem ali para Pedro. A visão de Jesus ali em Marcos, ela não é uma visão alta mesmo, você bem colocou, diferente de João. João já tem, né, Jesus como Deus mesmo, né? Tem ela alta cristologia, o verbo era Deus, ou o verbo era um Deus, que nem a tradução das Testemunhas de Jeová, as expressões eu sou, né? As coisas que Jesus faz em João já é uma cristologia alta. E Marcos não se preocupa com isso. Agora, a questão da dúvida eu vejo mais como um artifício literário, que aí cai naquilo que a gente sempre conversa. Quem, na verdade, tem dúvidas sobre Jesus é a comunidade. Aham. E aí, quem que é o representante dessa comunidade? É Pedro. Então, é na boca de Pedro que vai ter as dúvidas que o pessoal tem. Na Joanina, quem é a comunidade? É o discípulo amado. Eles até se acham, entre aspas, né, mais espirituais. Na carta de João, fala assim, não precisa de ninguém de fora nos ensinar. Nós somos ungidos pelo Espírito, e o Espírito nos ensina. A gente não precisa de ninguém aqui. Já as comunidades paulinas caem nesse ponto que você disse. É um homem que precisa estar toda hora se justificando, mas ao mesmo tempo ele fala que trabalhou mais do que os outros e que ele teve a revelação do mistério que ninguém teve. Ele fala, olha, coube a mim, o menor de todos os santos, Deus abriu a revelação do mistério, Cristo e a igreja, que ninguém teve. Aí vem aqui toda aquela discussão teológica que você sabe, Você do então, Hult. mas eu também sou. Eu fui chamado de especial. Exato. Tanto é que chegou uma época, você sabe disso aí, que hoje já é um fato ultrapassado, mas chegou um tempo na teologia que o pessoal falou, na verdade, quem tem razão é Paulo, não precisa saber nada sobre o Jesus histórico, porque é a partir da ressurreição, né? Mas aí eu vejo, João, que as dúvidas que a comunidade tem, elas vão colocar em cima de quem? Do patrono dela, que é o próprio Pedro. Então, essas dúvidas, né, esses não entendimentos acerca de Jesus é o que a comunidade está vivendo ali e está precisando responder. Então, a comunidade se enxerga no Pedro, né? Por isso que ele é o destaque, por isso que ele toma a frente, que ele pergunta e Jesus responde para ele. Uhum. Obrigado, professor. Imagina, Amém. João. Mais alguma pergunta, gente? Chegamos na hora. Mais alguma pergunta? O Jair foi até arrebatado, Jair, olha lá. Jair foi arrebatado. Não são de Cansado. Elias. O dia todo no colégio. É o complicado. nosso Eutico, né? Jair é benção. Eu dei umas 2 testadas. Mas Ô, Jair, o Jair sempre na beca, né, Isaías? Jair sempre na beca. Eu ainda estou dentro da escola. Que legal. Eu falei aqui. E aí aproveitei para. Eu falei aqui que tu. Aproveitei para fazer live aqui, né? É o dia todo, né, Jair, na escola, né? O dia todo na escola. Exato. Vamos lá. Cedo, né? Tem que chegar cedinho. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui, professor. A dúvida, professor, essa dúvida de quem é Jesus, ela impera ainda hoje? A confusão, escuta isso, Jair, a confusão de que Jesus seja o Deus vingador, aquele Deus conquistador, matador, de justiça do Velho Testamento. Hoje em dia, as igrejas e muitos irmãos nossos ainda, se Jesus perguntasse para hoje, para certas denominações, quem sou eu? Eles diziam, tu é aquele Jesus que vai tomar o Brasil, vai matar os corruptos todo queimado, igual Davi fez, igual tal. Essa dúvida ainda impera hoje, professor? Não só impera, como ela é talvez o maior fator de confusão que nós temos aí. Tem um rapaz das redes sociais, famoso, que trabalha muito nessa articulação política, que é daquele ramo católico mais extremado. E aí perguntaram para ele como é que ele enxerga a vinda ou a volta de Jesus.
Aí ele falou que Jesus vai voltar lá na terra de Israel e que vai pegar eu não sei o nome, é AK-47 o nome da arma, né? É uma arma dessa. Isso, isso. Ele falou que vai pegar uma arma dessa e ele vai sair atirando em todo mundo, meu irmão. Meu Porque ele Deus. falou o seguinte, que lá quando fala, tem uma espada que sai da sua boca, ele não interpreta que aquilo ali é a palavra de Deus, não. Ele fala que aquilo ali é uma arma mesmo. E que Jesus vai chegar e vai meter tiro em todo mundo, vai metralhar os inimigos de Israel. E é lá, frequentador das missas, tudo, anda com crucifixo. Eu estou trabalhando num livro, espero mandar para vocês até semana que vem, que ele chama assim, Do Terror de Isaac ao Abá de Jesus. Entendeu o título? Do Terror de Isaac, que era como ele foi chamado, né? O terror de Isaac, ao Abá de Jesus. Meu Deus. Ao pai de Jesus. Então, o autor lá, que é o Andrés Torres Queiruga, ele trabalha sobre a verdadeira imagem de Deus. Então, para nós, como cristãos, parece uma coisa muito simples, mas não é. Para nós, a pergunta já não é mais quem é Deus, a pergunta é quem é Jesus, porque é o que nós estamos estudando. Porque se ele é a revelação do Pai, se ele é a expressa imagem de Deus, se quem vê a ele vê o Pai, a gente tem que saber Ele é o sobre caminho. ele. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Então, eu não quero saber o que Moisés falava acerca de Deus mais. O próprio texto fala, a ele ouvi. Tem lá um monte de transfiguração, Moisés e Elias. Os discípulos ali estão admirados. Aí o pai fala, esse é meu filho amado, a ele eu ouvi. Então eu quero aprender com Jesus quem é Deus. Qualquer outro professor, Deus não é o Deus de Jesus. Desculpa lhe cortar. Esse texto da transfiguração, eu estou ressaltando porque vai ficar gravado para a glória de Deus. Esse texto da transfiguração é um dos melhores para nós desconstruirmos esses crentes malucos que tem hoje aí, que quer que Jesus mate todo mundo, que ele vai ter uma pistola, entendeu? No Monte da Transfiguração aparece Moisés e Elias. Moisés podemos dizer que é o Pentateuco, Elias, a lei e os profetas, representando os profetas, Isaías, Jeremias, Zacarias, Ezequiel. É Pedro que fala? Pedro, né? Pedro olha e fala, meu Deus, estou com os três aqui, ô Jair. Estou com os três aqui, ó. Eu estou com a lei, que são o Elias, eu estou com Moisés, e com Jesus aqui. Vamos fazer três tendas aqui e vamos adorar os três. Aí vem Deus do céu, Deus, o Pai, fala assim, não, nada disso. Esse aqui, ó, aponta para Jesus. Esse aqui, ó, esse é Jesus. A esse, não é Moisés nem Elias, não. A esse adorai. E você está vendo a igreja adorando Moisés, adorando Elias, que eles vão vir, vão conquistar, e Davi tomou, e o Brasil vai ser tomado. Eu sempre coloco isso, porque isso é algo real, algo que está colado na gente, Batista. Isso é algo real. Você vê, o Brasil é de Jesus. Quem nunca ouviu isso? O Brasil é de Jesus. Ele vai salvar todo mundo. Quem não quiser, ele vai matar. Nós cansamos de ouvir isso, gente. Cansamos de ouvir isso. E isso é heresia. Isso é heresia. Professor, tem algo mais a falar sobre isso? Muitas pessoas elas entram em crise, né? Quando elas ouvem alguma explanação desse tipo. Eu falo o seguinte, para você não entrar em crise, é simples. No Brasil e em outros locais também, infelizmente, no passado, confundiu-se ser salvo com ser evangélico. Confundiu-se isso. Então, quando você prega o evangelho para alguém, a pessoa falava assim, eu já sou crente. Eu sou evangélico. Aí se perguntava assim, de qual igreja? Aí a pessoa fala assim, batista, assembleia, presbiteriana, metodista, tal. Aí você fala, a paz do Senhor, tal, você é meu irmão, não preciso pregar para você. Isso foi um erro que foi cometido.
Então, para você não entrar em crise, é simples. É você chegar e crer conforme algumas pessoas já falavam. Os evangélicos hoje, eles são alvos do evangelho. Então, toda a crise vai embora. Quando você entender isso, você fala assim, a crise foi embora. Porque as pessoas Exatamente. começam, como é que pode? Ele é evangélico e ele faz isso. Os evangélicos não tinham isso superado com relação aos católicos? Não tinha Isso, lá, muita gente chegava e falava assim, ó, eu sou evangélico, mas eu tenho que pregar para os católicos. Aí você fala, ué, isso. mas o católico já não fala que ele é cristão? Não, mas ele é católico, então eu tenho que pregar para ele. É a mesma coisa, a religião evangélica. Então, para não ficar em crise, quando ouvir algo desse tipo que o irmão Isaías falou, é só você ter consciência. A religião evangélica no Brasil hoje, ela também é alvo do evangelho. Nós também temos que Precisa. levar o evangelho para ela, e as mesmas Isso, reações que os católicos faziam com os evangélicos, eles vão fazer também. É a mesma exatamente. coisa. Obrigado, professor. Amém. Muito obrigado. Gente, mais alguma pergunta? Eu ia perguntar ao professor sobre a questão do assim diz o Senhor, dessa postura de Jesus, né? É. Assim diz o Senhor. Mas vamos, assim diz o Senhor. É como o irmão Avacir citou. Jesus, quando ele falava, está escrito. Está escrito, né? Não Isso. chamava nenhuma atenção para ele. É. Hoje em dia, nós temos, eu, como ministro do Evangelho, te abençoo, não é isso? Eu profetizo sobre a tua vida, né? Hoje a pessoa chama para ele, né, professor? Então, Bota ele como. de novo eu falo, é não se escandalizar. É falar, a pessoa está falando dentro da tradição religiosa dela. E ela Exatamente. precisa aprender sobre Jesus. Isso. E olha que eu já ouvi isso, professor. Exato. Você quer ver exemplo? Tem um grupo aqui que fala de Jesus, os Mormons. Aí fala, mas é outro evangelho. Aí você fala assim, Testemunho de Jeová também fala de Jesus. Adventista também fala de Jesus. Voz da Verdade também fala de Jesus. E os evangélicos também falam de Jesus, os católicos também falam. No islamismo se fala de Jesus. É Então, verdade. é o que você falou. Qual Jesus? Que Jesus você está falando? Exatamente. Exatamente. Gente, então, concluindo, louvamos a Deus pela vida do nosso querido professor Wilton. Lembrando aos irmãos sempre que não esqueçam de abençoar o nosso professor. Hoje eu conversei com os irmãos aqui em off para abençoar o nosso professor Wilton, abençoando ele com oferta. E eu vou dizer aqui o Pix do professor, anota aí, Batista. O Pix do professor Wilton é 285. O Alvaci já tem, né, Alvaci? É 285 753 398 50. 285 753 398 50. É o Pix do professor Wilton. Se o Espírito Santo tocar no teu coração, você abençoa o professor Wilton. E nós vamos fazer, professor, uma reunião lá em Vila Isabel. Amém. Lá em Vila Isabel. Um sábado à tarde, professor. Amém. Vamos chamar o povo aí para ir lá em Vila Isabel. Vamos embora. Maravilha. Amém. É o Wilton Chine. O Wilton Chine, o nome do professor. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Fala, não. Em pensar que eu ia para Vila Isabel para ensaiar na escola de samba de Isabel. Eu saía de Belfor Roxo para ir lá para Vila Isabel e ensaiar lá na escola de samba. Meu Moles, agora sábado tem um culto, né? Abençoado, meu Deus. Nós vamos fazer um estudo, uma reunião lá em Vila Isabel. É paralela a 28 de setembro, bem no centrão, no colégio do nosso amado irmão Jair aí, ó. Vamos Maravilha. lá. Fazer um Estamos estudo. de braço aberto aguardando. Tem um ambiente bom lá, hein, professor Wilton?
tem um teto, Batista, que ele é retrátil, retrátil. Opa! Aí o sol bate, se o sol estiver muito quente, você... Ah, Pô, que legal! coisa de primeiro mundo. Isso aí é muito chique para mim. Você é gentil. Amém. Então, vamos terminar agradecendo a Deus por esse momento, louvando a Deus por Amém. mais esse estudo. E hoje Amém. foi profundo, professor. Amém. Os evangélicos têm que pregar para os evangélicos têm que pregar para os católicos, os evangélicos têm que pregar para os testemunhos de Jeová, Amém. E mostrar o nós temos Jesus que, da e nós Bíblia temos que pregar para nós todos os dias o evangelho. Né, Zé? todos os dias. Todos O os dias. Jesus da Bíblia, o Jesus revelado na palavra. Louvamos a Deus por isso. Vamos orar? Amém. Senhor, te louvamos Vamos lá. na noite desse dia, glorificamos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelo exemplo que tu nos deu com a tua postura, o exemplo que tu nos deu com as tuas atitudes, o exemplo de humildade, o exemplo de fidelidade, o exemplo de amor, que nos constrange, como foi dito aqui, que nós temos que todo dia mirar em ti, Senhor, para sermos um pouquinho fiel a ti. Mas nós te louvamos, Senhor, porque a nós está sendo revelado, foi revelado, é revelado dia após dia a tua palavra, a tua face, para que nós possamos ser semelhantes a ti, Senhor, em imagem, em postura, em atitude. Por isso nós glorificamos o teu nome, agradecendo a ti, abençoando a vida de cada um desse local. É em teu nome, Senhor, porque tu é aquele que nos abençoa. Por isso, Senhor, nos abençoa, por favor. Nos dê saúde, nos dê paz nesse mundo conturbado. Abençoa, Senhor, a vida dos que não puderam vir, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, Amém. está terminado em nome de Jesus. Vamos para a Amém. cantina, ver se sobrou alguma coisa na cantina, porque o Batista já foi lá, já tomou a Coca-Cola e já comeu tudo. Vamos lá para a cantina, que ele já papou Amém. tudo, gente. Eu conheço o Batista, ele não espera pelos outros para comer, não. Meu Deus. Você viu Primeiro. que ele saiu umas 3 vezes. Ó. Olha Ele lá, saiu umas 3 vezes da reunião. Olha lá, ele lá, olha lá. tá com o piraquê lá. Dá com o piraquê, ó. Ele saiu umas 3 vezes da reunião, foi lá na cantina. Eu tinha um amigo, para terminar aqui, eu tinha um evangelista que a gente estava no culto, Jair, estava no culto, né? A Assembleia de Deus, os presbíteros, todo mundo no púlpito ali, né? Aí ele falava comigo assim, aí ia começar a mensagem, 8h30, 8h. Ele falava assim, Arnaldo, eu vou lá na cozinha comer uma coisa que eu estou com maior fome. Aí ele saía, escondidinho, ia lá na cozinha, abria as panelas, gente. Ele acabava com tudo, ele era glutão. Ele era glutão. Glutão. Ele pegava um pratão, aí eu falava, cara de pau. Aí eu descia, ia lá, ele estava sentado assim, escondido na cozinha, ó. Eita, não dá nem tempo. Espírito do glutão.